Bom dia você que me assiste, Deus abençoe o teu dia. Ontem eu tive a notícia muito alegre de que uma pessoa que está assistindo os vídeos gostaria de me conhecer pessoalmente. Como eu estou passando a temporada no Brasil, eu quero dizer a esta pessoa que estou aqui bem perto de você e que você será muito bem-vindo. E continue ouvindo, assistindo os vídeos das mensagens da Palavra de Deus. Que Deus console sempre e conforte o teu coração no nome de Jesus. Eu quero ler com vocês João capítulo 19, versículo 30, que diz assim: Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Eu quero trazer um relato que não está no Evangelho de João, mas está em Lucas, Mateus e Marcos. E eu gostaria muito de trazer esse relato, adicionando a esta crucificação de Jesus. Jesus cumpriu todos os requerimentos humanos, ainda na cruz, ele, antes de morrer, ele deixou sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu este evangelho. E João cuidou de Maria, então, daquele período para frente, porque Jesus sabia com quem estava contando, mais do que com seus irmãos e irmãs. Ele contava muito com João para que cuidasse da sua mãe. E este período aí se cumpriu no Salmo 69, versículo 21, quando diz assim o salmista Davi: por alimento deram-me fel, e por bebida deram-me vinagre. Isso precisava se cumprir na vida de Jesus ali na cruz, porque era uma profecia de aproximadamente 1000 anos, antes que Jesus viesse a morrer na cruz. Então precisava cabalmente de todas as escrituras serem cumpridas na pessoa de Jesus. Mas eu quero trazer aqui para este relato algo que aconteceu no caminho do Gólgota. Jesus estava indo então carregando a sua cruz, como ele já havia sofrido demasiado, pela prisão, pela traição, por ser mandado a Pilatos, por ser mandado a Herodes, por ser açoitado, por ter levado uma coroa de espinhos sobre a cabeça, por ter levado bofetadas, muitas pancadas na cabeça sobre esta coroa de espinho, e Jesus, e muitos açoites. Então Jesus já estava debilitado, e ao levar a sua cruz, então ele enfraquece. Estava ali alguém, para aproveitar aquela festa da Páscoa, que veio de Cirene, um certo Simão, que vinha do campo. O que ele estava fazendo no campo não se sabe, mas possivelmente não estava trabalhando, mas vinha do campo. E cruzou o caminho de Jesus para o Gólgota. Como Jesus estava debilitado, então os soldados não levam a cruz de Jesus, mas forçam a Simão a levar. Esse Simão de Cirene, que possivelmente talvez fosse da raça negra, e os soldados eram romanos, talvez houvesse uma certa discriminação. Eles pedem então a esse Simão, não ordenam que ele leve a cruz, e Simão então sai após Jesus. No princípio ele relutou, mas depois ele viu que Jesus merecia que ele levasse a cruz, isso no meu entendimento, e começa então a seguir os passos de Jesus para o Gólgota, com a cruz nas costas. Nas costas de Simão estava a cruz, na frente de Simão estava Jesus caminhando, sofrendo. E aquilo ali possivelmente chamou muita atenção de Simão, que levou a cruz até o Gólgota, e ali então ele entregou a cruz aos soldados para que crucificassem a Jesus. Aquilo ali possivelmente foi muito boa experiência para Simão. E quando Simão levava a cruz, então as mulheres batiam no peito, e as mulheres choravam, lamentando o que estava acontecendo com Jesus. E Jesus diz: mulheres, não chorem por mim, chorem por si mesmas, chorem pelos seus filhos, porque se ao madeiro verde, ao madeiro sem pecado, eles estão fazendo esta crueldade, muito mais farão a vocês que são madeiros secos, que vocês não têm a resistência, que vocês não poderão se defender.
Então, felizmente, Jesus levou a nossa cruz, consolou aquelas mulheres e foi para o caminho do Gólgota. Depois de sofrer tanto por nós, açoites e pancadas, estava ali ele dando a sua vida. Mas profecias precisavam se cumprir, e então Jesus na cruz tem sede. E ele então diz: eu tenho sede, e eles dão um vinagre numa esponja para ele beber, e quando ele bebeu, ele lembrou que esse era fatal, que ali estava consumado tudo que o homem poderia fazer com ele em vida, né, de crueldade, provocando-lhe sofrimento. Jesus sofreu por mim e por você, e eu imagino que essa experiência de Jesus morrer na cruz tenha sido muito agradável para os soldados, né? Para o povo judeu que queria esta vingança, mas melhor foi para nós, melhor foi para Simão, né, de Cirene, melhor foi para aquelas mulheres que ali presenciaram, melhor foi para o discípulo amado que estava ao pé da cruz, melhor foi para a mãe de Jesus que estava ali também, e melhor para aquele centurião que, depois de ver tudo isso acontecendo, ele olha para Jesus e diz: este homem era realmente justo, glória a Deus por isso. E aquele Simão então aquele centurião se torna um convertido, porque viu ali o Filho de Deus sendo glorificado, o Filho de Deus morrendo morte de cruz para salvar o mundo. Glória a Deus, porque muitas coisas aconteceram ali, e fatalmente Jesus salvou o ladrão, salvou Simão, salvou o centurião, né? E deixou o evangelho expandir para a África, possivelmente através desse Simão. O evangelho expandiu ali, e mais tarde vocês veem os filhos dele sendo citados, né? Principalmente Paulo citando a Rufo, e dizendo que amava Rufo como irmão, e amava a mãe de Rufo como se fosse a sua própria mãe. Glória a Deus, porque o evangelho, ele não para, ele é expandido mundo afora, e ele vai atingindo corações, né, almas, corpos e mentes. E você que está ouvindo esta mensagem, que assistiu tudo isso aí desde o primeiro período que Jesus foi então traído, né, levado preso, né, Jesus foi inocentado por Pilatos, Jesus foi admirado por Herodes, Jesus foi espancado pelos soldados, rejeitados pelos seu povo, abandonado por seus discípulos, né? E depois ajudado por Simão, chorado por aquelas mulheres, né? Criticado por um ladrão, salvador de outro ladrão e salvador daquele centurião, né? Depois de passar tudo isso, de você ver tudo isso, o que você pensa de Jesus? O que você pensa de Cristo? O que você pensa desse ato que Jesus fez para cumprir a vontade de Deus para salvar você? Olha, Simão carregou a cruz. Aquela cruz não era tão difícil carregar, mas o significado da cruz era muito mais pesado que você possa imaginar, porque naquela cruz estava simplesmente um madeiro, mas o significado dela era o peso do pecado do mundo que estava nos ombros de Jesus, e ele levando na sua própria pele, no seu próprio corpo, o escárnio por mim e por você, a vergonha por mim e por você. Então o madeiro pode até não significar muito, mas a razão do madeiro significa a tua salvação e a minha salvação em Cristo Jesus. Abra o teu coração, aceite o que Deus quer para você, entenda que Deus quer salvar você, e Deus quer que você leve agora, como o pastor pregou ontem, né, na igreja aqui da congregação, que você leve a tua própria cruz, que é muito mais leve, muito mais tranquila do que a cruz que levou o nosso Senhor Jesus, o peso do pecado do mundo, e ali estava o teu e o meu pecado. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, e chame Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador, tanto quanto possivelmente chamou Simão de Cirene para ser o Senhor e Salvador da vida dele, e carregou a cruz, no princípio com tristeza, mas no final com muita alegria, sabendo que ele conheceu diretamente, pessoalmente, o Salvador do mundo.
Que Deus abençoe você e abençoe sua família. Deixe Ele habitar no teu coração, deixe Jesus habitar no teu coração e viva uma vida nova em Cristo. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.